Opa, mano, tudo certo? Então, eu comprei um notebook gamer recentemente, mas acho que ele não tá rodando jogos tão bem da forma que ele deveria. Será que tem algum upgrade que eu posso fazer pra eu conseguir rodar meus jogos? E tô com pouco espaço nele. Será que vale mais a pena eu pegar uma memória RAM ou um HD ou SSD pra aumentar o espaço? Fala, mano, tudo beleza? Então, eu tô com um notebook velho meu, mas eu queria usar ele pra faculdade e algumas outras tarefas mais básicas. Só que ele tá muito lento, porque tenho ele faz muito tempo. Tu sabe o que dá pra trocar nele pra ele ficar mais rápido? Viu? Também meu pai comprou um notebook novo. Ele tem 8 de RAM, algo assim, mas ele tá muito lento. Ele é novo e tudo, mas não sei o que que eu faço. Pode me ajudar nessa também? E bom, com o áudio deles, eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo comentando sobre upgrades para você fazer no notebook e qual deles vale mais a pena. Você pode investir em memória RAM ou você pode investir em um SSD? E bom, nesse vídeo eu vou fazer uso de 3 situações e vou falar sobre elas no vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos começar com ele. E bom, antes da gente começar a falar dos upgrades, a gente precisa comentar quais que você consegue fazer nos computadores atuais. E bom, lembra que no começo do vídeo eu havia comentado que ia me usar de 3 situações? Bom, vamos colocar 3 tipos de notebook. Um notebook antigo, que você quer fazer um upgrade nele para você continuar usando ele hoje em dia. Um notebook que você comprou recentemente, só que ou ele, por exemplo, veio com 4 GB de memória RAM ou veio com HD. E um notebook gamer, só que um notebook gamer que não seja caro. E eu vou explicar isso. Notebooks como por exemplo o Nitro 5, Dell G15 ou Gaming 3i você consegue fazer upgrade de SSD e também de memória RAM, mas alguns notebooks você não consegue fazer, por exemplo, o upgrade de memória RAM, você consegue fazer só SSD, ou por exemplo o Dell G15 que você consegue fazer o upgrade de memória RAM e também SSD, só que você não consegue colocar um SSD SATA, por exemplo, para adicionar mais espaço, tendo em vista que, por exemplo, SSD SATA estão bem mais baratos no mercado. Notebooks mais antigos você consegue fazer um upgrade de memória RAM, quem sabe também um HD SATA, só que provavelmente, dependendo da idade do seu notebook, claro, e da versão dele, você não consegue, por exemplo, adicionar um SSD NVMe, que são SSDs que eles são mais rápidos, eles têm uma taxa de leitura maior que SSD SATAs. E notebooks modernos, como eu citei, por exemplo, se você comprou um notebook que é desse ano, só que ele veio ou com 4 GB de RAM ou veio com um HD de 1TB, você consegue fazer tanto upgrade de SSD NVMe, tanto upgrade de SSD SATA e até mesmo de memória RAM. E eu vou comentar qual que vale mais a pena para cada tipo de usuário. Vamos começar primeiro a comentar sobre um notebook mais antigo. Inclusive até vou mostrar para vocês um notebook que eu tenho, ele é um Aspire 5 da Acer, modelo de 2015, que ele tem um processador e uma placa de vídeo até que boas, só que no meu caso o problema dele é que ele veio com HD de 1TB e com 4 GB de memória RAM. Nesse caso, eu faria os dois upgrades, de memória RAM e de SSD. Mas antes de eu falar também por que eu faria isso, eu preciso explicar alguns conceitos antes. Para o pessoal que entende melhor sobre computador, sabe muito bem por que um SSD ele é melhor que um HD convencional e por que é necessário que no seu computador você tenha um SSD, não importa a faixa de preço que ele seja. Bom, para quem não sabe, um HD ele funciona de uma forma que é um pouco diferente como SSD. O HD basicamente, os seus arquivos eles são guardados em um disco e quando você vai acessar um arquivo, o HD ele lê esse disco de uma forma que é muito lenta. Já o SSD ele funciona de uma forma meio diferente, porque ele funciona como se fosse um pendrive, porque o SSD ele guarda seus arquivos em uma memória flash, que basicamente quando você vai acessar ela, ela é acessada quase instantaneamente. E se você for fazer uma comparação nas taxas de leitura e de escrita, um HD normal de 1 TB que você encontra em maioria dos computadores hoje em dia, né, eles chegam a mais ou menos 190 MB por segundo, enquanto um SSD SATA, em sua velocidade mais básica, ele chega aos seus 450, 500 MB por segundo, o que por si só já dá 3 vezes mais o desempenho de um HD. E não só isso, você já percebe essa grande diferença de velocidade até mesmo ao ligar o computador, porque você sente que o computador ele liga mais rápido quando você tem um SSD. Então, no meu ponto de vista, é importante sim primeiro você já ter um SSD no seu computador, para depois você fazer um upgrade de memória RAM, porque mesmo se seu PC tenha 4 GB de RAM,
você ainda consegue usar ele bem com SSD, mesmo numa suas tarefas mais básicas. Só vou abrir aqui uma ressalva, porque notebooks muito antigos, você conseguia até fazer o upgrade de processador deles, mas são notebooks mais antigos, como por exemplo de 2012, 2013, e também não é tão fácil de você conseguir fazer esse upgrade, então não vai ser comentado nesse vídeo. Vão ser upgrades que vão ser mais fáceis de você conseguir fazer até mesmo em casa. E MacBooks também não vai ser explicado sobre, porque o objetivo vai falar sobre notebook Windows. Depois que você fazer o seu upgrade de SSD, aí eu recomendo sim você fazer um upgrade de memória RAM, mas aí você vai ter que tomar um cuidado, porque se seu PC já tem 4 GB de memória RAM e tem mais um slot para você colocar memória RAM, eu recomendo você comprar mais um slot para você fechar em Dual Channel. E se você não sabe o que é o Dual Channel, eu vou explicar, só que eu vou exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Pensem comigo, vocês têm um armário que você consegue armazenar 100 livros, só que junto você tem uma opção de pegar 2 armários que suportam 50 livros, então no quesito capacidade você vai conseguir armazenar esses 100 livros. Porém, um armário de 100 livros ele é mais barato que 2 armários de 50. Porém, com 2 armários de 50, você consegue se organizar melhor do que um armário que você consegue armazenar 100 livros. E é nessa lógica que se aplica ao Dual Channel nos computadores. O computador ele vai ter um melhor desempenho se você utilizar 2 memórias RAMs, nesse caso, de 4 GB, do que utilizar um módulo de 8. E por que eu tô falando de 8 GB? Porque é o mínimo que você consegue utilizar o Windows sem dar problema. Então, se você já tem 4 GB de RAM no notebook, eu recomendo você comprar mais um módulo de 4, fechar os 8 GB e você ter uma melhor agilidade nas tarefas que você estiver fazendo. E também esse conceito ele é muito bom se você se aplica, por exemplo, ao notebook que você vai utilizar para jogar, e isso eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, terminado esse primeiro caso, eu vou explicar sobre o segundo caso, que são dos notebooks modernos, que vêm com 8 GB de memória RAM, ou um HD de 1TB, ou um SSD de 256 ou 128, tanto faz, e vem 4 GB de memória RAM. O que você deve fazer? Bom, partindo para o segundo caso, a gente tem aqui duas situações. Temos, por exemplo, um notebook que ele é mais barato, mas que ele tem 4 GB de memória RAM, nesse caso da configuração i3 de 11ª geração e 128 GB de SSD. No meu caso, eu vejo o problema nesses 4 GB de memória RAM. Só que a gente tem também um notebook, que ele é mais caro, ele tem um i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, só que ele vem com HD de 1 TB. Bom, agora eu quero comentar sobre o caso desse notebook que vem com 4 GB de RAM. O problema dele, no caso, seria ele ter 4 GB de memória RAM. Sabendo que, por exemplo, no Windows 11, a memória RAM mínima, o requisito mínimo é ter 4 GB de RAM. O que, bom, pelo menos rodar o Windows você consegue. Mas e quanto ao uso? Parte boa é que ele já vem com SSD NVMe, ou seja, pelo menos você vai conseguir utilizar ele de uma forma ágil, só que se você preza, por exemplo, pelo multitarefas, ou você quer, por exemplo, usar ele para trabalho, aí esses 4 GB de RAM eu tenho certeza que eles vão te deixar na mão. Ou até mesmo se você inventar de jogar jogos leves, por mais que esse não seja o foco do notebook, só que nesse caso aqui ele tem um i3 de 11ª geração, o gráfico integrado dele ele até que é bom, você vai conseguir rodar alguns jogos bem leves, jogos multiplayer, por exemplo, LoL, CS, Valorant e esses jogos, sabe? Mas assim, se você faz uso, por exemplo, apenas para trabalhos ou para faculdade mesmo, eu literalmente não vejo a necessidade de você colocar mais memória RAM. Até mesmo eu veria a necessidade se você quisesse, por exemplo, de mais armazenamento, se você gosta de armazenar as coisas, Como, por exemplo, deixar a lista com os trabalhos ou documentos, aí eu recomendaria você colocar um SSD SATA, ou trocar esse SSD NVMe, ou colocar um HD, para você deixar armazenadas as coisas. Mas assim, se você faz uso super leve do seu notebook, eu não vejo necessidade de você gastar o seu dinheiro com alguma coisa que não vai te agregar muita coisa, sabe? Vai te agregar se você for fazer alguma atividade específica, mas se você faz um uso super simples, eu literalmente não vejo necessidade. Agora essa situação se inverte quando a gente tá falando desse notebook da Samsung, que ele vem com i5 de 11ª geração também, 8 GB de memória RAM, só que ele vem com HD de 1 TB. A diferença de preço desses dois modelos dá em torno de uns R$ 1.200. Chega a ser até indignante você ver, por exemplo, notebooks dessa faixa de preço, Eles têm R$ 1.000 de diferença e, por exemplo, um notebook mais barato, se você for ver, ele tem a vantagem de vir com SSD. Independente dos casos, eu recomendo sim você fazer um upgrade, colocar um SSD SATA, um SSD NVMe, porque esse notebook ainda, nesse caso, ele vem ainda com slot NVMe. E assim, eu recomendaria muito que você colocasse um SSD, nem que seja de 120 GB, apenas você armazenar o sistema e deixe o HD ali de 1 TB para você, armazenar seus arquivos. E assim,
Para fazer o upgrade de um SSD aqui no Brasil, se você for ver, é caro. SSD de 120 GB, que costumariam ser mais baratos, ainda você encontra eles custando R$100. No meu caso, eu recomendo que vocês comprem fora do Brasil. Eu vou deixar alguns links de SSDs no AliExpress. Eu vou mostrar, por exemplo, um da Golden Fear que eu acabei comprando para um notebook. É um SSD de 1TB, eu paguei menos de R$200. Isso, claro, eu peguei numa promoção. Mas assim, vale muito a pena. E assim, se você tem um SSD de 1TB ainda mais, né, com o seu armazenamento principal, cara, é outra coisa. No meu notebook eu jogo, então já ter, por exemplo, um jogo instalado no SSD, ele já carrega mais rápido. Ou, por exemplo, ligar o Windows, né? Claro, já tinha um SSD NVMe como armazenamento principal, mas a agilidade em si no computador, no quesito de abrir programas, etc., é outra coisa. Então, por isso que eu recomendo que você sim invista em um SSD no seu notebook. Como eu falei, eu vou deixar links de memória RAM para você comprar aqui no Brasil, ou fora do Brasil, por mais que eu comprei fora do Brasil e eu tive uma boa experiência, né? Não deu problema nas duas memórias que eu comprei, na memória RAM DDR3 pro notebook mais antigo, que eu vou fazer um vídeo fazendo upgrade nele e eu vou mostrar em prática, né? Isso que eu tô comentando nesse vídeo. E também SSD SATA que eu coloquei no notebook, outra memória RAM DDR4. Cara, não tive nenhum problema com essas memórias, vale muito a pena comprar. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos partir pro último caso. E esse último caso, bom, é o caso mais incomum, podemos se dizer, né? Que são o caso desses notebooks gamers ou notebooks que vêm com placa de vídeo dedicada, né? Mesmo que seja as MX da Nvidia ou as RX da AMD, e sejam eles gamers ou não. Como, por exemplo, eu vou citar nesse caso dois notebooks, que é o Nitro 5 e o Gaming 3i da Lenovo. E o porquê que estou citando eles? Porque eles são dois notebooks gamers e se você for analisar, a configuração que vem neles é o básico. São 256 GB no caso do Gaming 3i, ou 512 no caso do Nitro 5, de SSD e 8 GB de memória RAM. E nesse caso, vale a pena fazer algum upgrade? E eu digo que sim. Só lembrando que essa situação até pode se aplicar naquele notebook anterior que eu comentei do i5, porque muita gente compra ele, que por mais que seja para jogar jogos mais leves, ele ainda consegue rodar muita coisa, porque a placa de vídeo integrada dos i5, i3 e 7 de 11ª geração tá muito boa, inclusive melhor que as Ryzen Vega. Bom, nesse caso, o primeiro upgrade que eu recomendo você fazer é o upgrade de memória RAM. Porque assim, rapaziada, esses notebooks gamers eles vêm com um pente de 8 GB, mas geralmente eles vêm com mais um pente para você fazer, né, o upgrade de memória RAM. Se você comprar, por exemplo, um pente de 4 GB, um de 8, que você vai somar ou 12 ou 16 GB de RAM, cara, eu recomendo, porque elas vão trabalhar em dual channel, que é basicamente quando duas memórias RAM que têm geralmente a mesma capacidade ou a mesma frequência, elas são utilizadas e a performance da sua máquina ela será dobrada. E por quê? Porque basicamente, com o uso de duas memórias RAM juntas, né, trabalhando em conjunto, basicamente elas fazem que as informações cheguem de forma mais rápida ao processador, que vai realizar as tarefas de uma forma mais eficiente. Só que isso tem um bom impacto nos jogos. Eu vou deixar aí na tela uma gameplay de diferença do notebook com 8 GB de RAM, apenas com um pente, e um com 16 GB de RAM, né, com dois pentes de 8. E você vai ver que a performance, cara, ela aumenta e muito. Isso eu já percebi no meu notebook, até eu quero comentar sobre isso no vídeo review dele que está logo prestes a sair. Então, eu recomendo sim que vocês primeiro invistam na memória RAM. Mas, como é um notebook gamer, você vai querer jogar vários jogos nele. E assim, rapaziada, convenhamos, né? 256 GB para você deixar os seus jogos, cara, mal e mal vai caber um ou dois jogos. Fora os seus programas, aplicativos e tudo, seus arquivos. Não vai ter espaço. Então, eu recomendo que você coloque, sei lá, ou um SSD adicional, como nesse meu caso, né, que eu coloquei 1 TB, né? Ou você coloque um HD, né, nem que seja para você armazenar seus jogos, né? Que, bom, por mais que eles carreguem de forma lenta, mas assim, não vai ser algo, por exemplo, se você joga um jogo de modo história, por exemplo, cara, não vai alterar em nada. Apenas a memória RAM vai afetar o desempenho, porque o SSD não vai dar mais FPS. Ele só literalmente vai te ajudar a carregar o jogo mais rápido. Só que se for comprar, por exemplo, um SSD de 1TB, ou você for procurar no Mercado Livre um HD de 1TB para notebook, cara, porque tem que ser no tamanho de 2.5 polegadas, cara, vale mais a pena você investir no SSD, porque, bom, tá R$279 na Amazon, o mais barato que eu achei é HD de 1TB para notebook. Sim, só pra você ter uma noção, tá R$200 o SSD de 1TB no AliExpress. Então, cara, vale mais a pena sim você colocar, por exemplo, um SSD de 1TB. Então, o que a gente pode concluir?
Para esses notebooks mais antigos, como eu citei no começo do vídeo, eu recomendo que pelo menos você coloque um SSD, para já dar uma agilizada, mas também mais memória RAM será bem-vinda. Nesse caso de notebooks mais novos, se você comprou um notebook mais simples, só que se ele já te atende, não vale nem a pena se você gastar um pouquinho a mais, né, para basicamente fazer um upgrade para um uso que você talvez não tenha. Claro, se você tenha, daí faz um upgrade, né, de mais memória RAM e colocar mais armazenamento, enfim. E pro caso dos notebooks que eles não vêm com SSD, notebooks mais recentes, sim, eu recomendo que você invista ainda mais para você colocar um SSD, porque como eu já citei anteriormente, seu notebook vai ficar muito mais rápido. E para esses notebooks gamers, bom, eu recomendo que você faça o upgrade dos dois itens, da memória RAM e do SSD. E bom, esse aqui foi o vídeo. Eu sei que ele foi mais longo que o normal, mas eu tentei deixar o mais explicativo possível. E se você tiver qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu irei ver os comentários, eu vou responder ele pra você, enfim, não ficar com nenhuma dúvida aqui nesse vídeo. E também deixem sugestões aqui nos comentários, talvez uma dica para um próximo vídeo, ou até dicas de vídeos que eu posso fazer no futuro. Siga também em todas as redes sociais. Se você não se inscreveu e nem deixou seu like aqui nesse vídeo, deixe seu like se você gostou. Se inscreve aqui no canal para você estar me ajudando. Espero que até o fim do próximo mês eu consiga chegar à meta dos 500 inscritos. Calma. Eu vim aqui interromper o vídeo, na verdade, para agradecer os 500 inscritos. Sim, antes de eu postar o vídeo, eu cheguei a essa meta. E eu quero agradecer a todo mundo que tá nesses 500 inscritos, né? Esses inscritos novos também, principalmente, que chegaram. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. E agora sim, vamos voltar para a finalização do vídeo, né? Como eu falei antes, também me siga em todas as redes sociais. Eu falei também que eu criei um novo TikTok, eu também quero voltar a ser mais ativo no Instagram também, né? Então me sigam por lá. Mas então é isso, nos vemos na próxima semana e valeu!